Começa agora na Vibe Mundial. Programa O que eu faço com isso? Discutindo temas emergentes como neurociência, constelações, dependência química, coaching e muito mais. Com os especialistas Hamilton Fradinho, Inácio Junqueira e Ivanildo José. Programa O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Boa noite, meu caro ouvinte. É um prazer maravilhoso estar aqui em mais uma segunda-feira maravilhosa com o que eu faço com isso. Hoje com um tema extraordinário, um convidado maravilhoso. E antes nós chamamos nosso convidado, Inácio, e essa chuva? Olha só, por Deus, acabou o carnaval, bom ano, feliz ano novo, primeira segunda-feira do ano. Bom, gente, hoje, além dessa chuva, desse tempo, desse monte de gripe que tem por aí, esse monte de vírus, mas eu espero que todos estejam bem aí. E para mim é uma honra ter um convidado assim, especialíssimo, que eu não vou fazer as apresentações, senão eu corto o barato do Fradinho, mas o meu grande amigo Renato Bertatti. Uau! E aí, Ivanildo, Ivanildo, que está pilotando aqui o Facebook. Se você quiser falar conosco, você pode entrar no Facebook, o que é que eu faço com isso? O Ivanildo está pilotando as perguntas e você sabe que logo depois do programa nós continuamos ao vivo pelo Facebook. Mas, Ivanildo, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite novamente, né? Como o Inácio diz aqui, todo empolgado com essa chuva. Mas que bom que tem a chuva, né? A chuva é bom para florir, não é? A chuva é vida. Que bom que está chovendo. Mas eu desejo a todos uma boa noite, uma semana espetacular. Vamos lá então, hoje eu estou com um convidado mais que especial, Dr. Renato Bertatti, Renato Chan Bertatti. O Dr. Renato tem uma formação, além da formação em medicina aqui no Brasil, uma formação aí que atravessou as fronteiras, foi para a Índia, foi para os Estados Unidos, foi para a bioenergética, foi para várias áreas do conhecimento na saúde. E hoje nós vamos com o Dr. Renato Bertatti falar aqui sobre um tema maravilhoso, que é a saúde e constelações. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer compartilhar experiências, conhecimentos. Renato, então, eu é que agradeço a presença. Você não imagina como o nosso coração também está feliz, Renato. Assim, eu vou guardar esse momento hoje muito próximo do meu coração, porque é maravilhoso estar com você aqui, maravilhoso mesmo. Renato, você é uma pessoa que viveu as constelações. Eu sei que você aí, né? Quando alguns falam de mim na tecnologia, dizem que eu sou um dinossauro da tecnologia, né? Porque em 92 eu já tinha uma matéria na Folha, professor usa computador e telão em sala de aula, né? E conversando com você, eu percebi que você, nas constelações, tem uma história maravilhosa. Como é que é isso? Conta pra gente, vamos lá. Bom, aqui no Brasil, realmente, eu tô desde o início. A constelação familiar, ela chegou no Brasil através da Mimansa, que é uma alemã, uma amiga pessoal do Bert Hellinger. Sim. E eu conheço a Mimansa e tenho uma relação estreita de amizade com ela desde 1988. Ela é uma graça. Portanto, é uma relação de mais de 30 anos, né, de muita amizade, muita proximidade. E eu sempre organizei os trabalhos dela. Portanto, eu organizei o primeiro evento de constelação aqui no Brasil, que foi feito pela Mimansa. É a pessoa que trouxe o trabalho para o Brasil. E como é que é isso? O primeiro evento, como é que foi em relação a hoje, que as constelações estão no Brasil todo, no direito? Como é que foi essa evolução? Olha, isso realmente é uma sensação muito especial, quando você para e faz uma reflexão ou olha de uma certa distância tudo o que aconteceu com a constelação em tão pouco tempo, né? Porque Sim. Quando eu organizei esse evento para a Mimansa lá em final de 96, começo de 97, era um evento de poucas pessoas, 10, 15 pessoas. O primeiro evento. Uau. Ninguém nunca tinha ouvido falar de constelação. E observar tudo, a forma e a velocidade, né? Como as constelações se desenvolveram, né, no Brasil. Olhar para isso é uma imagem bastante especial. Uau. Porque hoje a constelação está em praticamente todas as áreas, né?
na saúde, no direito, nas empresas, nas escolas, nos universos terapêuticos. Então, assim, olhar e ver a dimensão que isso atingiu é realmente algo muito prazeroso. E quando você olha para as constelações, para essa área de saúde, nós sabemos que em 2017 você escreveu um livro, Adoção, né? Como Alcançar o Sucesso. É um livro muito interessante que envolve todo esse processo de adoção. E eu sei, e vou contar para vocês que estão vindo agora, que o Dr. Renato Bertatti está preparando um livro novo só sobre saúde, né? Então, fora esse livro, como é esse olhar para a saúde das constelações hoje? Onde você vê o entrelaçamento, essa relação entre a saúde e as constelações? O entrelaçamento é total. Porque, assim, muitas pessoas têm um conceito de saúde muito limitado ao campo físico, né? Ao corpo físico. Sim. E a medicina, de uma forma geral, traz muito esse enfoque. Assim como eu, médico, eu tive esse enfoque na minha formação. E, antes de mais nada, é o primeiro enfoque, porque, na verdade, todas as manifestações do ser humano se manifestam no nosso corpo. Tudo nós sentimos no corpo. Seja o emocional, seja o psicológico, seja a dor, seja a tristeza, seja a angústia, seja a ansiedade. Portanto, o enfoque físico que a medicina tradicional traz, ele é o primeiro, ele é o principal. Porque é através desse corpo que nós sentimos e nos relacionamos com tudo. Porém, a questão é que o nosso corpo, ele não é apenas uma manifestação das nossas células, do nosso sangue, dos nossos órgãos. Nesse corpo se manifesta todas as nossas dimensões, seja as nossas questões emocionais, seja as nossas questões psicológicas, seja as nossas questões sistêmicas, que são essas dinâmicas que nós vivenciamos dentro da nossa família, e também dinâmicas sistêmicas que transcendem o universo da família. Então, tudo isso nós sentimos e vivenciamos no nosso corpo. Então, quando falamos de saúde, naturalmente as pessoas se voltam para o corpo físico, mas se esquecem, ou até mesmo às vezes nem têm esse conhecimento, que esse corpo físico é a manifestação de todos esses universos. É a manifestação das minhas relações interpessoais, é a manifestação da minha relação com a minha família, é uma manifestação da minha relação com o meu campo profissional, é a manifestação da minha relação com o mundo religioso, com o mundo espiritual. Então, tudo é vivido e sentido e se manifesta através do nosso corpo. Portanto, a interconexão, ela é total e plena. Essa é a grande contribuição, né, da constelação, porque ela contempla o corpo como uma manifestação de muitas dimensões da nossa existência. Porque, no fundo, esse processo evolutivo de cada um, porque cada um passa numa condição extremamente singular, é um processo de construção da autoconsciência. E essa autoconsciência que a gente pode dizer que é uma consciência local, e podemos trabalhar aí o universo como uma consciência não local. E esse universo, essa consciência não local, ela é construída pela minha visão autoconsciente, mas principalmente inconsciente. Aquilo que eu trago da minha família, aquilo que eu trago das minhas relações. Porque uma das coisas importantes que as pessoas não sabem, você que está ouvindo a gente, 80% das minhas atitudes num dia, elas são inconscientes. Ou mais. Ou mais. No mínimo, né, Renato? Exatamente. Para aquele que já atingiu uma dimensão em que ele consegue trabalhar o eu, né? Trabalhar algumas coisas, algumas paradas introspectivas, que consegue trabalhar ferramentas de atenção plena, ele consegue sim trabalhar esse processo. Mas o nosso inconsciente é gigantesco. E esse processo de construção da autoconsciência é maravilhosa. E eu vejo que, assim, as constelações chegam muito, né? Trabalham muito bem com isso. Inácio, Ivanildo estão abertos a perguntas aí, mas é isso? É essa construção da consciência, da autoconsciência? Eu acho que tem uma palavra que se encaixa melhor a isso do que construção, que seria a ampliação da consciência. Porque a consciência,
isso que nós chamamos de consciência, é algo que nós vivenciamos como uma voz e ela é construída baseado na minha experiência de vida, na minha educação, nos meus traumas, nos meus valores, nos meus valores religiosos, nos meus valores de amizade, o meio. Tudo isso cria a nossa consciência pessoal. E o que o Bert descobriu é que atua sobre nós outras dimensões de consciência, mas que nós não temos consciência. Mas elas estão lá atuando em todos nós, determinando muito dos nossos comportamentos, atitudes, sintomas, doenças, decisões, destinos. Só que nós não temos consciência. Que vem, inclusive, na epigenética. Vem exatamente através da epigenética, vem através dos genes. Sim. Né? Por que um gene sofre uma mutação? A gente sabe que o que causa uma mutação num gene é um impacto externo que tem o efeito de causar uma alteração no cromossomo. E as emoções são capazes disso. Exatamente. Então, um gene que funcionava de um jeito em alguma geração, para que ele tenha mudado, aconteceu alguma coisa lá. E normalmente são eventos que têm um profundo impacto emocional, não só naquela pessoa, mas naquela família. E que a partir dali, o que vem se mostrando é que isso começa a se reproduzir. Uau. Então, quando eu falo que é uma ampliação da consciência, é porque... E não uma construção, é porque a primeira consciência, a consciência psicológica, essa nós construímos. Mas essa outra, não somos nós que construímos. Nós acessamos algo que já existe. Já está lá. Por isso eu digo que a palavra mais adequada seria a ampliação dessa consciência que nós construímos. Essa consciência não local. Aí a Amit, que é uma pessoa que eu gosto muito, é acessar essa consciência não local e trazer isso para um processo autoconsciente, né? Exatamente. Ivanildo, Inácio. O Fladinho não deixa eu falar. Vai, Ivanildo, vai você primeiro, vai. Primeiros mais experientes. Peraí, só um minuto antes de você começar, Ivanildo, vou abrir os nossos telefones agora para você, ou melhor, vou abrir daqui um minutinho. Aguarde, se você quer fazer uma pergunta então, daqui um minutinho eu vou abrir os nossos telefones. Vamos lá. Eu gosto muito desse programa e do tema, né? O que eu faço com isso? E quando traz uma pessoa igual você, que muitas vezes as pessoas falam assim... Eu trabalho com dependência há 20 anos. E tem umas coisas que eu meio que não concordo, sabe? E sofro, ele me ajuda a sofrer menos. E a gente tem um olhar diferente para a dependência química. Né? Não aquela coisa da doença que o sujeito está ferrado, que vai ser para sempre, que ele não tem saída, né? Que ele é escravo de não sei o quê, de uma série de outras coisas. E aí nós temos um olhar... que é um olhar diferente, é um olhar para o positivo. Né? Não é um olhar para a doença, e sim um olhar para a saúde. Um olhar para a saúde. Como que as constelações familiares podem ajudar, né, nessa área da dependência que meio que nós estamos ainda dizendo, será que esses caras estão inventando? Será que isso é coisa, né, aquele pessoal lá do hindu, do pessoal lá das meditações. Sobrenatural. Né? O que esses caras estão querendo inventar? E você está dizendo aqui para nós que você está mexendo com isso há 30 anos. Quer dizer que não é uma coisa nova. Né? Qual é a tua visão, né, nessa área de saúde? Porque você é médico, né? É bom, né, falar isso. Doutor Renato é médico, né, doutor? Sim, sou médico. Doutor Renato é médico e não é... Exatamente. Né, não é uma pessoa que está dizendo assim, eu acho. Ó, ele não acha nada, né, doutor? Você está falando com autoridade, sobre conhecimento técnico, né, que você é médico, você está falando de físico, mas você também está ampliando esse... Estado de consciência. Essa condição maior de ser humano, né? Só um minuto, porque eu vou abrir os nossos microfones, que agora há pouco a gente tinha recebido uma ligação, por isso eu não abri. Então vamos lá. 11 31710221, 11 31710221, enquanto o Dr. Renato Bertatti responde a pergunta para o Ivanildo, que gelado, hein? Apertou você agora. Você pode nos ligar, estamos aguardando. 11 31710221. Vamos lá, Renato. Isso são perguntas que nada me faz
me direcionar ao meu dia a dia. Como Uau. médico, eu atendo de tudo. E muitos casos também de dependência química. E com certeza, o meu enfoque é na saúde, é na cura. E para isso, muitas vezes é necessário nós ampliarmos o nosso olhar, sair do campo físico e entender a origem das doenças, entender a origem dos sintomas. E dessa forma, a constelação ela vem como um recurso fantástico, porque ela nos permite acessar a origem de muitas doenças e no caso das dependências químicas, com muita frequência e de uma forma até bastante simples, a gente consegue entender a origem, da onde isso vem. De uma forma geral, a gente sabe o que ajuda muito no tratamento das dependências químicas. Não existe necessariamente uma única, mas existe um fator muito predominante no surgimento das dependências químicas. Embora pode existir vários outros tipos de dinâmicas como surgimento. Mas a constelação ela vem como um recurso que nos permite acessar essa causa, essa origem, aquilo que tem por trás. E sempre eu digo, que todo sintoma ou toda doença, ela não está a serviço da morte, ela está a serviço da cura, da vida. O que significa isso? Uau. Significa que quando uma pessoa tem um sintoma ou ela tem uma doença, é o corpo dela dizendo, através dos sintomas e das doenças, que existe uma desordem, que existe algo que quer ser visto, algo que precisaria ser visto. Então, os sintomas e as doenças, eles são um alerta, é como um sensor que mostra, através desses sintomas e dessas doenças, que tem algo que precisa ser visto, revisto, não só na pessoa, mas naquela família. Todo o sistema. E, às vezes, até mesmo dentro de uma sociedade. Porque tem as doenças que vêm de um desequilíbrio também da sociedade. Portanto, os sintomas e as doenças, eles estão a serviço da vida, de restabelecer ordens, de incluir pessoas, de restabelecer equilíbrios que foram perdidos, não necessariamente pela pessoa. Porque, às vezes, uma pessoa que está lá drogada, uma dependência química... Um minuto, quem ligou para nós? Um minuto. Quem nos ligou, só um minuto, ele vai terminar esse raciocínio e continua. Vamos lá. É que tem alguém na linha. Ok. Então, a manifestação desse sintoma ou dessa doença é uma manifestação de que algo muito maior existe por trás. Então, dessa forma, quando algo se cumpre, a pessoa está curada. Então, a gente não olha para a doença ou para o sintoma como algo ruim. Pelo contrário, a gente entende que o sintoma e uma doença é uma manifestação de uma desordem ou de um desequilíbrio não só da pessoa, mas muitas vezes da família. Então, um drogado que hoje tem essa dependência química, a origem desse problema pode estar vindo de várias gerações, aonde pode existir conflitos dentro das dinâmicas do masculino com o feminino, aonde esses conflitos vão passando de geração para geração. E como a Sophie teve aqui, também já falou sobre isso, né? A nossa experiência é que nos dependentes químicos, as pessoas não têm força para lidar com o vício, né? E essa falta de força, a gente vê, e isso está em quase 90% dos casos, acontece quando essa pessoa que tem a dependência, ela está impedida de fazer um movimento em direção ao masculino, né? Ao pai, ao masculino. Por algum motivo, e não é importante aqui qual, essa pessoa tem essa falta de força por essa desconexão com o masculino. Uau, hein? Bom, temos alguém no ar. Quem nos pergunta? Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome? Edson. Você fala da onde, Edson? Eu estou aqui na Zona Oeste. Upa, que legal. Pois não, microfone aberto para você. Olha, o que eu escutei é muito sério. Por quê?
alcoolismo e droga é considerado doença pela Organização Mundial de Saúde, né? Só que tem um porém. Não existe comprimido, não existe injeção, não existe remédio. A única coisa que cura, que não cura, porque o dependente continua sendo dependente, é o amor. É o bem-querer. Isso. Então eu consegui entender isso aí através do álcool, através das drogas. Eu fui ajudado por uma pessoa, pelo amor que ela sentiu por mim. Passei por muitas internações, fiquei em grupo aí quase 20 anos, prestando serviço em grupo, e de repente tive uma recaída gravíssima. Mas você tem uma pergunta específica? Eu tenho, sabe por quê? Eu não entendo por que certas clínicas e alguns grupos existe o personalismo, sabe? O personalismo e o lado financeiro da coisa. Porque é comprovado que numa internação é 2 ou 3 só que melhora de cada 10. Num grupo também, aqueles personalistas, aqueles caras que não cumprem tradição, eles acabam com os companheiros e as companheiras. Né? Então, era essa pergunta que eu tinha que falar. Olha, nós já estamos a 23 minutos do programa, a gente não vai conseguir respondê-la agora, mas nós vamos responder essa pergunta no Facebook daqui a 3 minutos, tá? Eu vou só, então, finalizar esse programa de hoje. Pergunta maravilhosa, mais do que uma pergunta, uma colocação maravilhosa, né, Renato? Assim, basicamente um depoimento de que é importante a gente pensar na saúde e não na doença. Isso é fundamental, é muito mais importante a saúde e o foco no positivo, a visão positiva de futuro é extraordinária. Nós temos 2 minutos aqui, segundo acabaram de indicar. Inácio, Ivanildo, aí eu fecho com o Dr. Renato. Bom, gente, cada dia melhorando, né? Veio Sofia, agora Renato, eu me sinto honrado por ter aceito o nosso convite e a gente está a serviço. Está aqui para ajudar vocês que precisam de uma palavra, um apoio e, como o nosso ouvinte disse, o amor. Nós estamos aqui para dar de coração a nossa vida, a nossa experiência, o que a gente puder fazer para ajudar pelo menos uma pessoa, a gente considera nosso dever cumprido. Até a próxima, gente. Bom, eu aqui tenho a agradecer. Nós somos jovens, programa muito jovem ainda, mas nós estamos aí caminhando bem, viu, doutor? Graças a pessoas igual você, pessoas igual a Sofia, esses dois amigos, mas também outros amigos, né, que já passaram por aqui, como o doutor Quirino, Miguel Tortorelli, são pessoas, Binho, tanta gente. Pedroso, mas assim, eu quero só deixar um recadinho aqui hoje, que eu tinha prometido deixar um recado. O recado é assim, se vocês que é codependente, quiserem mais informação sobre os grupos de Amor Exigente, www.amorexigente.org.br, entra lá, que lá tem toda a informação sobre grupo de sobriedade, grupo de família, o que aquele pessoal está fazendo. Eles atendem 100 mil pessoas nesse grupo por mês. Bom. Então, obrigado, Miguel. Renato, fechando então, 20 segundos para fechar, Renato. Uau! Bom, eu fecharia dizendo que eu acredito na saúde, eu acredito na cura, eu acredito na superação, eu acredito na transformação. Portanto, eu acredito que todas as pessoas podem se curar de tudo. E é lógico que para isso, muitas vezes, exige-se que ela amplie o seu olhar e vá em busca da origem e não fique combatendo apenas sintomas. Portanto, eu acredito na saúde. Caso contrário, eu não estaria envolvido tão profundamente. A minha vida é cuidar das pessoas e viver em função disso. Portanto, eu acredito na saúde e é isso que tem me feito ajudar tanto as pessoas e é isso que tem me conduzido e me leva adiante. Eu acredito na saúde. E eu, muito obrigado, boa noite. Eu acredito na vida. A vida é extraordinária. Viver é uma aventura maravilhosa. Não perca essa oportunidade maravilhosa de viver, de buscar a saúde, de buscar a prosperidade, de buscar a expansão da sua consciência. Muito obrigado, Dr. Renato. Muito obrigado a todos. Uma boa noite para vocês e até mais. Continuaremos daqui a alguns minutos no Facebook respondendo as perguntas.